Muito boa noite a todos. Agradeço a direção da casa por mais essa oportunidade de estudos. Agradeço aos nossos mentores individuais, encarnados e desencarnados, pela inspiração, pela orientação, pela paciência, durante a elaboração desse trabalho, que sempre o fazemos com muito carinho, com muita dedicação. O nosso tema de hoje, amor, acolhimento e caridade, reúne valores que qualificam a aniversariante do mês, a nossa querida Casa de Orações à Luz Divina, essa abençoada instituição que há 68 anos vem cumprindo com esmero a nobre missão de acolher o próximo sem cobrar taxas de reconhecimento, praticando a caridade sem perder a simplicidade, motivando todos os trabalhadores a fim de dar o melhor nosso Mestre Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama, acolhe e pratica a caridade. Nossos parabéns à Luz Divina. A doutrina espírita vem nos esclarecendo que nós encontramos-nos num período de intensa atividade entre os dois planos da vida. Campos de energia, onde vivem encarnados e desencarnados, têm se intensificado muito nos últimos tempos no intercâmbio constantes. E muitos espíritos, bem o sabemos, através das informações de Divaldo Franco, de Haroldo Dutra e tantos outros, estão retornando à Terra a fim de ajudá-la nesse momento de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E nós temos vivenciado essas transformações. Constantemente o nosso corpo vem sofrendo oscilações físicas e emocionais. Às vezes acordamos sentindo mal, dor de cabeça, e começamos a pensar o que nós comemos que fizemos mal. E não fizemos nada de novo. E daí a pouco isso passa sem que tomemos nenhum remédio. E se observarmos o próprio tempo, parece que está passando muito mais rápido. Hoje nós estamos no dia 11 de setembro. Existe um estudo chamado ressonância de Schumann, que comprovou a existência de um campo eletromagnético envolvendo a Terra e possuindo uma ressonância em torno de 7,83 Hz. Hertz é uma unidade de medida que mede as pulsações por segundo. E essas vibrações funcionam como se fosse um batimento cardíaco atmosférico. Esse estudo comprovou ainda que, através das nossas ondas cerebrais, alfa, beta e gama, quem pratica yoga, quem faz relaxamento, conhece bem essas ondas, essas frequências de onda. Há uma semelhança entre os valores dessa ressonância planetária e o cérebro humano, que vibra em torno de 8 Hz. Então, 7,83 e 8 Hz. Ambas mantêm valores bem próximos de faixas vibracionais. O que nos chama a atenção é o fato dessa ressonância
planetária está aumentando. E conforme a instrução dos espíritos, no mundo regenerado, essa vibração chegará a 423 Hz. Então, vai sair de 783 a 423 Hz. Portanto, faz-se necessário nos enquadrarmos a esses novos tempos, aprimorando cada vez mais a nossa conduta moral, para que possamos vibrar na mesma frequência exigidas por essas novas mudanças. Há muito tempo já vem sendo anunciada pelas Escrituras, a fim de que possamos merecer a oportunidade de permanecer nesse planeta. Eu creio que todos já devem ter ouvido que muitos espíritos já não reencarnam mais na Terra, estão indo para mundos inferiores. Ninguém vai pegar na mão do espírito e levar para o mundo inferior. É a própria vibração. Aqueles que não atingirem a frequência necessária de vibração serão automaticamente atraídos para mundos inferiores. Então, é necessário recordar sempre os ensinamentos de Jesus. Amai-vos e instruí-vos. Quanto mais nós nos instruímos, mais começamos a entender o que se passa conosco. Consultando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, vamos nos ater ao subtítulo, A Lei do Amor. E ali nós encontramos uma preciosa orientação do espírito Lázaro, datado de 1862. E ele nos traz que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Isso é tão importante que vale a pena a gente repetir. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. E nesse texto, ele nos explica que o homem, na sua origem, possuía os instintos. Posteriormente, no estádio um pouco mais avançado, ele adquiriu as sensações. E só mais tarde, depois de instruído e purificado, ele veio adquirir os sentimentos. E o ponto mais delicado e sensível desse sentimento é o amor. Ele complementa afirmando que o amor trata-se de uma virtude pertencente à mais elevada hierarquia moral. É o reflexo do Criador em todas as criaturas, persistindo por toda a eternidade, no firme propósito de nos reconciliar permanente com o bem. A sua regra é imutável, com o objetivo de aperfeiçoamento. Portanto, se durante a nossa jornada encontrarmos alguns irmãos divergentes desse caminho, oremos por eles, sem os julgar, reconhecendo que eles ainda permanecem dominados pelos instintos. Estão estacionados bem próximo ao ponto de partida. E para avançar é necessário o esforço, a vontade de transformação, modificando a consciência, expandindo os conhecimentos e colocando em prática a execução das boas obras. E buscando aprofundar um pouco mais no entendimento desse nobre sentimento que é o amor, vamos buscar no Livro dos Espíritos a pergunta de número 76, onde Kardec pergunta: que definição se pode dar aos espíritos? E nós obtemos como resposta: pode-se dizer
que os espíritos são seres inteligentes da criação. Portanto, nós possuímos a semente do Criador. É o fundamento da vida que brilha em tudo, que em tudo palpita na mesma vibração do universo. O Emmanuel nos ensina no livro Fonte Viva que essa semente da inteligência divina não desenvolve por si só. É necessário cultivá-la ampliando as nossas condições morais. E o terreno fértil necessário para que essa semente venha a florescer. No livro Os Prazeres da Alma, ele nos traz uma definição bem semelhante. Ele coloca que o amor é uma capacidade a ser desenvolvida, tal como a inteligência. Portanto, nós nascemos com essa semente. Mas cabe a cada um de nós o esforço para fazê-la desenvolver. E é na busca desse desenvolvimento sublime de descobrir o amor verdadeiro, no qual desejamos o bem de uma pessoa e nos alegramos com a sua evolução. Essa é a essência do amor verdadeiro. Desejar o bem a uma pessoa e alegrar com a sua evolução. Mas muitas vezes nós fracassamos, nos deixando envolver pelas ardilosas armadilhas da vida. Nós estamos habituados a conviver com situações diversas. E isso nos faz perceber que muitos comportamentos que nos pareçam normais estão bem distantes do ensinamento do mestre. Por exemplo, o amor romântico. O amor que inspira os compositores, os poetas. Na maioria das vezes, o indivíduo passa a desejar a pessoa e se distancia da essência do que seria o amor, deixando levar pelo sentimento de possessividade. Um outro caso muito comum são os religiosos fundamentalistas, procurando enfatizar, em nome do amor, a imposição do cumprimento de uma obediência rigorosa, um conjunto de princípios básicos. Não existe amor. São pessoas querendo comandar almas. E nesse caminho, as discrepâncias vão se tornando cada vez mais sutis, dificultando a nossa percepção, que afasta do que seria o amor. Quando sentimos enorme satisfação por estar ao lado de alguém a quem admiramos excessivamente, nos encantamos pelo seu jeito de falar, pelo jeito de vestir, de andar, e essa satisfação se intensifica mais quando estamos numa recepção ou no evento social, onde seremos notados. Então, estar com essa pessoa nestas circunstâncias não se trata de amor, mas exibicionismo ou talvez até um narcisismo. Um outro caso muito comum é quando a pessoa precisa desesperadamente de outro ser humano para viver ou para ser feliz. Onde se estabelece um verdadeiro monopólio de afeto, de carinho, de atenção dessa pessoa. Por mais que se assemelhe, também não é amor. É uma carência íntima ou uma necessidade afetiva. Frequentemente nos deparamos com os casos de crise de ciúmes, um clima de frustração, falta de confiança, tristeza, e por que não dizer perda de estímulo de viver. Aqui é muito comum, ama a sua maneira.
e lança mão de qualquer recurso para manter a pessoa ao seu lado, mesmo sabendo que não exista a reciprocidade de sentimento quanto ela desejava. Mais um equívoco. Não se trata de amor. Aqui caracteriza uma baixa autoestima ou até um desrespeito à própria pessoa. Ainda há aqueles que acreditam que, diante da ausência da pessoa amada, a existência perderá o sentido. E não será possível suportar viver sozinhos, reclamando insistentemente a presença de alguém ao seu lado, para que possa se livrar da insegurança, da instabilidade emocional. Está longe de ser amor. Isso é uma dependência ou um apego compulsivo. E um dos piores casos que podemos citar, quando se procura praticar o controle absoluto sobre outro ser humano, não respeitando nada nem a ninguém, dominando a vida do outro, acreditando que ela deva ter os mesmos objetivos, as mesmas vontades, os mesmos interesses, não lhe permitindo a livre expressão e o direito de escolher. Essa situação é um caso de possessividade ou um egoísmo excessivo. E alguns desses casos nós convivemos no dia a dia, percebemos, mas não temos essa percepção a fundo. E por que não citar situações constrangedoras das discussões frequentes, muitas vezes ocasionadas por motivos banais? Vivenciam-se episódios de crises temperamentais e de toda a falta de compreensão e tolerância, tentando retrucar as ofensas para compensar a insatisfação efetiva ou a insaciabilidade sexual. Está longe de ser amor. Aqui trata-se de paixão ou de simples desejo. E assim são as várias situações que nos levam a distanciar do amor e nos conduzem a viver enganosamente próximo ao instinto. No decorrer da nossa existência, cada espírito tem oportunidade de refletir livremente sobre seus atos. E qualquer que seja a escolha, é acolhido por Deus, independente do degrau em que se encontra na grande escada evolutiva. Até o simples verme é amado pelo Senhor, que lhe concede a caridade de aguardar por milhares e milhares de anos, de séculos, para que consiga levantar-se da viscosidade do abismo. A vida não dá saltos. A todo momento nós temos oportunidade de acolher e sermos acolhidos, de sermos caridosos e receber caridade. E isso permanece por toda a nossa trilha evolutiva rumo à eternidade. Continuamos seguindo firmes no nosso rumo, tropeçando aqui e ali, uma hora na luz, uma hora na treva, na alegria, na dor, buscando nos instruir e, aos poucos, aperfeiçoando o nosso progresso moral. Mas, à medida que avançamos, a divindade floresce cada vez em nossos corações. Corações esses que foram abençoados pelo hálito de Deus, quando Ele nos concebeu o sopro da vida e deixou epigrafado em nossa consciência a abençoada resposta do céu: amai uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigado, que Jesus permaneça no coração de todos. Boa noite.